Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aqui encerrar nossa semana hoje de estudo com mais um conteúdo aí que a Pro tá trazendo para vocês. Então hoje meus pequenininhos, os alunos do Pré-1, vão novamente prestar muita atenção na nossa aula, porque a Pro está trazendo hoje outro conteúdo. Hoje a gente vai ver um conteúdo de sociedade e vamos aprender aí sobre os meios de transporte. Então hoje o nosso conteúdo é esse, meios de transporte. Vamos descobrir o que é os meios de transporte, para que servem os meios de transporte. Existem meios de transporte muito diferentes um dos outros e a gente precisa saber para que serve cada um deles. Então vamos começar a nossa aula, todo mundo prestando muita atenção, né? Preste atenção no que a Progil fala, porque esses amiguinhos que aparecem aí são bem estudiosos, estão todos de máscara e vieram ajudar vocês a aprenderem. Então vamos lá. Vou trazer para vocês aqui gravuras diferentes. Então vou trazer aí a gravura de um balão. O balão, ele é um meio de transporte que as pessoas utilizam para ir de um lugar para o outro, só que ele se transporta, as pessoas se transportam no céu. Então, o meio de transporte do balão é utilizar o céu. O carro é um meio de transporte que as pessoas utilizam para ir de um lugar para o outro, mas um meio de transporte que usa a terra. As pessoas vão de carro de um lugar para o outro e eles usam o chão. O carro anda no chão. Já o barquinho é outro meio de transporte que as pessoas utilizam, só que para o barquinho se locomover, né, ir de um lugar para o outro, o barquinho utiliza aí a água. Então aí vocês têm três meios de transporte diferentes, mas cada um desses meios de transporte utiliza um local para se locomover. O balão se locomove no céu, o carro se locomove na terra e o barco se locomove na água. O que a gente já aprendeu aí? Já deu para perceber que o meio de transporte serve para as pessoas irem de um lugar para o outro. Então as pessoas podem ir de um lugar para o outro usando o carro. Isso faz com que as pessoas cheguem mais rápido ao destino dela. As pessoas podem ir de um lugar para o outro usando o barco. Ou elas podem ir de um lugar para o outro usando o avião. Então, para que servem os meios de transporte? Serve para levar as pessoas de um lugar para o outro. Olha aí, a Pro trouxe gravura de pessoas usando os meios de transporte, né? Pessoas usando o barco, pessoas usando o carro e pessoas usando o avião. Então, quando as pessoas querem ir de um lugar para o outro, elas utilizam aí o meio de transporte. Esses meios de transporte, eles são divididos de acordo com o lugar que eles se utilizam para se locomover. O que a Pro quer dizer com isso? Existem meios de transporte chamados de aéreos. Então, todos esses aí que estão aparecendo para vocês são meios de transporte que utilizam o quê? O céu. Olha aqui o céu aparecendo aí para vocês. Então, o helicóptero, o avião, o balão. Para que eles consigam se locomover, eles só podem andar pelo céu. Ninguém consegue ver um avião andando na terra, nem um helicóptero, nem um balão. Por quê? Porque esses aí são os meios de transporte aéreos. Eles se locomovem no céu. Existe aí os meios de transporte terrestre. Mas onde será que os meios de transporte terrestre se locomovem, gente? Os meios de transporte terrestre são os mais usados pela gente. Por quê? Porque o carro,
o caminhão e a bicicleta são exemplos de meios de transporte que usam a terra para se locomover. Então, o papai tem um carro aí, quando ele anda com o carro, na terra. O caminhão também anda na terra. Até a sua bicicletinha, quando você pega para passear, também anda na terra. E é um exemplo de meio de transporte o quê? Terrestre. Se existe aéreo e terrestre, também tem que existir os meios de transportes aquáticos. Então, os meios de transporte aquáticos são aqueles que andam na água. Aí aqui a Pro trouxe para vocês, ó, diferentes jeitos de barcos, e ainda tem mais esse aqui que anda embaixo da água, que a gente chama de submarino. O submarino não anda em cima da água, e sim dentro da água, né? A gente nem vê ele quando ele está se locomovendo. Todos esses aí, que são chamados de meios de transporte aquáticos, utilizam a água para se locomover. O que a gente aprendeu hoje, Pré-1? Que existe uma coisa chamada meio de transporte, e o meio de transporte é usado para levar pessoas de um lugar para o outro. Esses meios de transporte são divididos em 3 grupos: os aéreos, que é os que andam no céu, os terrestres, que andam na terra, e os aquáticos, os que andam na água. Para a gente aprender um pouquinho mais sobre meio de transporte, a Progil trouxe aí uma atividade que vocês vão fazer com a mamãe na página 120, 185 e 186 do livrinho de vocês. Então, todo mundo vai fazer agora, que está com a cabecinha fresca sobre meio de transportes, né? Fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa próxima aula. A Pro agora vai falar aí com os meus pequenos do Pré-2. A gente vai fazer uma revisão sobre um conteúdo muito importante, que é o corpo humano, o nosso corpinho, né? O corpo humano... Existe o corpo humano dos meninos e existe o corpo humano das meninas. O corpo humano, tanto nos meninos como nas meninas, tem as mesmas partes. As mesmas partes formam o nosso corpinho, que a gente chama de corpo humano. Vamos aí saber quais são essas partes que formam o nosso corpinho? Então vamos lá, ó. Aqui a Pro trouxe um menininho para vocês. E esse menininho aqui, ó, tá todo formadinho, né? Do jeito que a gente é. Mas do lado de cá, a Progil pegou esse menininho aqui e foi dividindo ele com as partes que a gente tem do corpo humano. Que partes são essas? Ó. A primeira parte é a cabeça. Então, no corpo humano, a primeira parte do nosso corpinho é a cabeça. Ele é dividido em cabeça, primeira parte. Depois, o nosso corpo humano tem como segunda parte o tronco, que é esse pedacinho aqui, ó, que vai do nosso pescoço até perto das nossas perninhas. Então, peguem aí em vocês, da parte do pescoço até perto da perna, é o que a gente chama de tronco. Não é tronco de árvore, não, é tronco do corpo humano. Outra parte do corpo humano é os membros superiores. Quem são os membros superiores? Os nossos braços, né? Aí aqui a Pro colocou o bracinho e a mão. Faz parte dos membros superiores, estão em cima. E depois a gente tem os membros inferiores. Quem é os membros inferiores? É as nossas pernas. Então a Pro colocou aqui, ó, a perninha e o pé faz parte dos membros inferiores. Então quais são as partes do corpo humano, Pré-2? São 3 partes, na verdade 4, né? Tem aí a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. Eles formam as 4 partes que
formam o corpo humano, o corpinho das pessoas, o meu corpo, o corpo de vocês, o corpo da mamãe. Todos os seres humanos têm as mesmas partes formando o nosso corpinho, que são 4. Cabeça, tronco, membros superiores porque estão em cima, membros inferiores porque estão embaixo. Lá na nossa cabecinha existe ainda outros órgãos. E aí a Pro trouxe para vocês verem aí. Então na cabeça a gente tem os olhos, que são 2, as orelhas, que são 2, o nariz, que é 1, e a boca, que é 1. Então, fora as outras partes, a cabeça ainda tem outros órgãos, né? Tem os órgãos que a gente chama órgãos do sentido. Tem aí o olho, a orelha, o nariz e a boca. Então, tudo isso aí fica na nossa cabecinha, na primeira parte do nosso corpinho humano. Um conteúdo muito fácil hoje, falando sobre corpo humano, né, gente? Então, para que a gente fique mais inteligente, a Progil vai colocar uma tarefinha lá no grupo da escola para vocês fazerem no caderninho de ciência falando sobre o corpo humano. Pede para a mamãe escrever as perguntas e para ajudar vocês a fazerem as respostas falando sobre esse conteúdo do corpo humano. Então, meus amores, bom final de semana para vocês, né? Façam a atividade direitinho e na próxima aula, na segunda, a gente retoma os estudos com mais um conteúdo novo. Então, um beijão para vocês!